Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 5 das disposições finais e transitórias. Artigo 67. O contrato poderá consignar exclusivamente as cláusulas termo ou condições variáveis ou específicas. Parágrafo 1º. Cláusulas comuns a todos os adquirentes não precisarão figurar expressamente nos respectivos contratos. Parágrafo 2º. Os contratos, no entanto, considerarão obrigatoriamente que as partes contratantes adotem e se comprometam a cumprir as cláusulas, termos e condições contratuais a que se refere o parágrafo anterior, sempre transcritas, verbo ad verbo, do respectivo cartório ou ofício, mencionando inclusive o número do livro e das folhas do competente registro. Parágrafo 3º. Aos adquirentes, ao receber os respectivos instrumentos, será obrigatoriamente entregue cópia impressa ou mimeografada, autenticada do contrato padrão, contendo as cláusulas, termos e condições referidas no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 4º. Os cartórios de registro de imóveis, para os devidos efeitos, receberão dos incorporadores autenticadamente o instrumento de que refere o parágrafo anterior. Artigo 67-A. Em cada desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas cumulativamente. Inciso 1. A integralidade da corretagem. Inciso 2. A pena convencional, que não poderá exceder 25% da quantia paga. Parágrafo 1º. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo. Parágrafo 2º. Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, no caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput do parágrafo 1º desse artigo, pelos seguintes valores. Inciso 1. Quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel. 2. Cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores. 3. Inciso 3. Valor correspondente à fruição do imóvel equivalente a 0,5 décimos, ou seja, 0,5%, 5 décimo% sobre o valor atualizado do contrato pro rata die. Inciso 4. Demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato. Parágrafo 3º. Os débitos do adquirente correspondentes a deduções que tratar segundo esse artigo poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída. Parágrafo 4º. Os descontos e as retenções de que trata esse artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do imóvel. Parágrafo 5º. Quando a incorporação estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação, de que tratam os artigos 31A a 31F desta lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice de contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo de mais de 30 dias após o habite-se, ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se nessa hipótese que a pena referida no inciso 2 do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% da quantia paga. Parágrafo 6º. Caso a incorporação não seja submetida ao regime de patrimônio de afetação, de que trata a Lei 10.901, de 2 de agosto de 2004, e após deduções a que se refere os parágrafos anteriores, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única após o prazo de 180 dias, contado da data do desfazimento do contrato.
parágrafo 7º, caso ocorra a revenda da unidade antes do transcorrido prazo a que se refere os parágrafos 5º ou 6º deste artigo, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 dias da revenda. Parágrafo 8º. O valor remanescente a ser pago ao adquirente nos termos do parágrafo 7º, esse artigo deve ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel. Parágrafo 9º. Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese do adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar o comprador substituto que o subrogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos, desde que haja devida anuência do incorporador e a aprovação dos cadastros e de capacidade financeira e econômica do comprador substituto. Parágrafo 10. Os contratos firmados em instante de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento durante o prazo improrrogável de 7 dias, com a devolução de todos os valores devidamente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. Parágrafo 11. Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento mediante carta registrada com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo a que se refere o parágrafo 10 desse artigo. Parágrafo 12. Transcorrido o prazo de 7 dias, que se refere ao parágrafo 10 deste artigo, sem que tenha sido exercido o direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade do contrato de incorporação imobiliária, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 4.591, 16 de dezembro de 64, que é essa própria lei. Parágrafo 13. Poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento excessivo de distrato, definir as condições diferenciadas das previstas nessa lei. Parágrafo 14. Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e venda com pagamento parcelado, com-se garantia real, de promessa de compra e venda ou de cessão e de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, realizado o leilão no contexto de execução judicial ou de procedimento judicial de execução ou de resolução, a restituição faceal de acordo com os critérios estabelecidos na respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à execução em geral. Artigo 68. Os proprietários ou titulares de direito aquisitivo sobre as terras rurais ou os terrenos onde pretendam constituir ou mandar construir habitações isoladas para aliená-las antes concluídas, mediante pagamento do preço a prazo, deverão previamente satisfazer as exigências constantes no artigo 32, ficando sujeitos ao regime instituído nesta lei para os incorporadores, no que lhes for aplicável. Artigo 69. O Poder Executivo baixará, para os 90 dias, regulamentos sobre o registro no registro de imóveis. Artigo 70. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os decretos 5.481 de 2028 e quaisquer disposições em contrário. Brasília, 16 de dezembro de 64, Castelo Branco, presidente.